Bom dia para todo mundo. Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. Sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias, aliás, duas notícias para todo o Brasil, direto de Brasília, aqui do Olho do Furacão. São exatamente 10 horas e 7 minutos, hoje dia 29 de maio de 2020, nessa sexta-feira linda, aqui em Brasília, fria. Muito bom dia para todo mundo, vão entrando, esmagando no like. É bom saber que a gente está com um problema aqui no YouTube, que toda vez que a gente entra, alguns minutinhos há um travamento, cai a transmissão. Mas fique sabendo que assim que cair a transmissão, você sai, volta rapidinho, porque está acontecendo esse problema sempre e a gente sempre continua no ar. Muito obrigado a todos que já estão ao vivo no Critica Brasil. Entra, esmaga no like. Duas notícias que são exatamente essas. Sobre a questão do Procurador-Geral da República. Todo mundo está vendo que o Bolsonaro tem um aliado na PGR muito forte, Augusto Aras, colocado lá não por acaso para blindar a família Bolsonaro de eventuais investigações, de eventuais pedidos de investigação, de eventuais pedidos de denúncia. O que acontece é que o Procurador-Geral da República está se tornando uma pedra no sapato da justiça. Porque está nas mãos dele denunciar ou não a família Bolsonaro, o Bolsonaro, presidente da República, e ele não faz absolutamente nada. E por que isso acontece? Porque o próprio Bolsonaro, que rejeitou a lista tríplice, que é uma lista que a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, prepara. E dessa lista tríplice, eles escolhem 3 procuradores. E ali o próprio Ministério Público escolhendo os 3 e fica para o presidente escolher um dos 3 procuradores. O que aconteceu foi que o Bolsonaro, diferentemente da Dilma, do Lula, que escolheram procuradores da República de acordo com a lista, Bolsonaro rejeitou essa lista do Ministério Público porque achava o seguinte: se é do Ministério Público, vão agir de uma maneira livre. E o que ele procurou? Ele procurou outra saída, ele procurou outro caminho. E o caminho foi falar com os filhos dele para escolherem entre os procuradores alguém que se alinhasse ao bolsonarismo, e encontraram o Augusto Aras. Eu quero mandar um oi para Antônia Maria, que se tornou membro do canal, muito obrigado. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro tem um forte aliado, o seu Augusto Aras. Agora, depois que a operação da Polícia Federal, ao comando do ministro Alexandre de Moraes, bateu na porta de bolsonaristas, o Ministério Público viu que realmente o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, está atrelado ao bolsonarismo, está atrelado ao Bolsonaro e dificilmente vai pedir uma denúncia no parlamento contra o Bolsonaro. É aí, então, que o Ministério Público está deflagrando 2 frentes. A primeira frente, a proposta do Ministério Público é pedir para o Congresso Nacional fazer imediatamente uma emenda à Constituição que obrigue o presidente a seguir a lista tríplice apresentada pelo Ministério Público Federal. Lista que nos livraria de certos conchavos. Porque se o Bolsonaro como não seguiu essa lista, colocou uma pessoa que ele quis estar no comando de tudo. A outra frente é a busca por uma outra alternativa. Esta outra alternativa seria convencer os parlamentares, e isso está chegando no Senado, há um pedido já para que o Senado comece a avaliar essa situação aqui. Que seria o seguinte: evocar o artigo 52 da Constituição Brasileira. O Senado Federal poderia se reunir, evocar o artigo 52 e colocar o Augusto Aras para fora, ou seja, impeachment de Augusto Aras. Preste atenção agora a esse vídeo do Bolsonaro, ele em uma de suas lives, dando uma de que não tem nada a ver, terceira vaga e tal. Ele sinaliza ali oficialmente para Augusto Aras. Nós sabemos que nos bastidores
o Bolsonaro já prometeu a vaga para o Augusto Aras do Supremo Tribunal Federal. Aliás, foi isso que os filhos dele fizeram quando conversaram com Augusto Aras. É o seguinte, fica lá, nos proteja, a vaga no Supremo Tribunal Federal será sua. E o Augusto Aras está delirando com o sonho de se tornar ministro da Suprema Corte do Brasil. Preste atenção ao que o Bolsonaro fala agora nesse vídeo. Sobre o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Até pela... Não é, eu conheci, e foi em agosto do ano passado, foi me apresentado como um candidato a ser chefe do Ministério Público, gostei muito dele, a primeira impressão foi a melhor possível dele, e está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Em especial numa coisa que o pessoal não dá muito valor, nas pautas econômicas. Então ele procura cada vez mais defender o livre mercado, defender o governo federal nessas questões que muitas vezes nos amarram. Olha, pessoal, vocês viram aí as falas de Bolsonaro dando aquele adendo ao Procurador-Geral da República, dizendo, olha aí, oficialmente eu já te dei uma dica. Bolsonaro quer realmente satisfazer a vontade. Assim como ele prometeu para o Sérgio Moro que daria uma vaga no Supremo Tribunal Federal e o Moro saiu de ser juiz para ser ministro dele e pegou um chute na bunda, do mesmo jeito o seu Augusto Aras corre esse risco. Mas talvez ele queira apostar porque não tem nada a perder, porque se depois não for escolhido, já foi procurador, volta a ser um procurador normal, mas o Sérgio Moro tinha mais a perder. Então preste atenção a essa notícia aqui, e aí vocês vão entender o caso. Um grupo de procuradores trabalha para convencer o Congresso a aprovar o mais rápido possível uma proposta de emenda constitucional que torne obrigatório ao presidente da República o respeito à lista tríplice para a escolha do chefe da instituição. Outra ala do MPF busca construir com parlamentares uma alternativa baseada no artigo 52 da Constituição, que diz que o Senado pode interromper o mandato do procurador-geral e exonerá-lo por maioria absoluta dos votos, caso seja constatado crime de responsabilidade. O lobby pela primeira vez, a alternativa, é público. Um abaixo-assinado está circulando entre membros do Ministério Público. Já a exoneração de Aras ainda está sendo perseguida de forma indiscreta. Em meio a críticas ao alinhamento entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o governo Bolsonaro, mais de 500 procuradores defenderam a independência do Ministério Público Federal. Em uma carta divulgada na noite desta quinta-feira, eles falaram isso. Para isso, os investigadores recomendam a necessidade de incluir na Constituição a regra da lista tríplice como método para a escolha do chefe da instituição, uma clara referência à decisão de Bolsonaro de optar por um membro do Ministério Público que não estava previamente selecionado para a corporação e que acabou alcançando o cargo de Procurador-Geral da República e se tornou isso aí, um aliado de primeira ordem de Bolsonaro. Abro aspas para a nota. É necessário fazer um debate amplo, público e aberto sobre a institucionalização mediante a inclusão no texto constitucional da regra de que o Procurador-Geral da República seja escolhido pelo presidente da República com base na lista tríplice preparada pelo Ministério Público Federal. Os procuradores destacam ainda que a independência do Ministério Público Federal é essencial para garantir a ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Nos bastidores, procuradores estão cada vez mais insatisfeitos com o comportamento de Augusto Aras em relação às investigações. Ele pediu, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal suspendesse as investigações da fake news. E esse pedido caiu nas mãos do Edson Fachin, que colocou ali a ordem para o plenário resolver. Mas nos bastidores, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal não vão acolher este pedido de Augusto Aras, que parece um pedido de submissão ao Bolsonaro. Parece um pedido de gente que é empregado do Bolsonaro. Ô Augusto Aras, você virou empregadinho, office boy do Bolsonaro? Manu, coloca para mim aí aquele artigo do Senado, para que a gente entenda muito bem do que se trata.
Preste bem atenção a isso aí. Senado Federal, a Constituição, vou ler. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Segundo, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. É isto aí, é esta ordem, artigo 52 da Constituição, que o Senado Federal pode abrir contra Augusto Aras. O Augusto Aras tem se mostrado muito alinhado à família Bolsonaro. E ontem o Ciro Gomes, dando entrevista ao Datena, disse que todos os filhos do Bolsonaro são bandidos, bandidos já conhecidos. Falou isso também o Major Olímpio, que sempre foi aliado do Bolsonaro, que o Bolsonaro blinda filho bandido. Ou seja, para os outros é a força da lei, é a perseguição, a Polícia Federal pode bater na porta. Para os amigos de Bolsonaro, ele grita, esperneia, fala palavrão e ameaça o Supremo Tribunal Federal quando a Polícia Federal faz batidas na casa dos seus aliados, dos seus amigos, dos seus espalhadores de fake news. Nós estamos de olho, é preciso que o Senado Federal, através do seu Davi Alcolumbre, reaja enquanto pode, porque se não reagir agora será difícil. Aliás, o Senado Federal tem um poder que os outros poderes não têm. Compete a ele privativamente, inclusive, julgar o presidente da República, os ministros, generais e também o procurador-geral. É preciso que mantenhamos a ordem democrática. Enquanto o Bolsonaro estiver no poder, pode trocar qualquer ministro. A loucura vai continuar. Nós estamos de olho, a gente volta às 15h45 com o Critica Brasil News, com todas as notícias relevantes de hoje. Grande abraço, fiquem com Deus. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal.